Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, quinta-feira, 5 de setembro. Vamos aos destaques da edição de hoje. No tribunal, 28 anos e 4 meses, justiça determina sentença para ex-marido de Bárbara Pena. Vamos repercutir o resultado e o assunto aqui no SBT Rio Grande. Nas ruas, operação policial cumpre mais de 100 mandados no combate à violência contra a mulher. Na prisão, polícia prende líder de assaltos a banco do Rio Grande do Sul. Ele era especialista em explosões de agências. Em campo, as emoções das semifinais da Copa do Brasil, a vitória maiúscula do Inter. E a decepção da torcida na derrota do Grêmio. No palco, a atriz Denise Fraga fala da nova peça de teatro que estreia hoje aqui em Porto Alegre. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está começando. Onze horas e 36 minutos, 14 graus é a temperatura neste momento. A noite passada, olha, foi de muito calor, de muitas emoções para a dupla Grenal. Semana passada, os gremistas tocaram flauta nos colorados, mas agora parece que tudo mudou. Colorados felizes, aí no centro de Porto Alegre. Bom dia, Débora de Oliveira. Bom dia, André Har. Bom dia, Rio Grande do Sul. Eu sei que os gremistas estão chateados, mas os colorados estão na facerice hoje aqui. O pé frio foi pé quente, hein? Viu, André? Chegou para trabalhar tarde. Disseram que eu era pé frio semana passada. Não tô entendendo, entendeu? Agora tem uns adivinhos que estavam aqui ontem e que voltaram hoje para me falarem, tá vendo que eu disse que ia ser 2 gols do Guerreiro e foram 2 gols do Guerreiro? Pois eu voltei também, conforme prometido, e eu vou estar aqui comemorando com a torcida no centro de Porto Alegre. Eu sei que os tricolores estão chateados, hoje é dia de aguentar aquela flauta, né? Mas a gente está aqui para levar na esportiva a classificação ou a eliminação. Eu volto em seguidinha. Quem acordou e saiu de casa cedo, olha, teve que sair bem agasalhado hoje. Essas imagens foram feitas de manhã em Caxias do Sul. Vamos dar uma olhadinha. Bonitas imagens. Pessoal de gorro, mantas, casacos. Lá a mínima de hoje foi apenas 3 graus. Olha aí, pessoal protegido com bastante frio lá na Serra em Caxias do Sul. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha, imagens ao vivo. Avenida Ipiranga aqui em Porto Alegre. A gente vê imagens nesse momento nublado, muitas nuvens na capital. Temperatura é de 14 graus. Vamos dar uma olhada no mapa para a tarde de hoje. Dá uma olhadinha aqui. A gente vê que hoje à tarde a temperatura não vai subir muito. A região metropolitana Novo Hamburgo 17, Caxias 15 graus, Santa Maria 14, Santa Rosa do Norte um pouquinho mais quente, chegando a 22 lá em Santa Rosa, 16 em Uruguaiana, 13 em Porto Alegre. Vamos dar uma olhada agora nos próximos dias na capital gaúcha. A gente tem aqui uma previsão para quinta-feira, a mínima noite vai ser bastante fria, sexta 9 graus e se preparem, a partir de sábado teremos temperaturas bastante altas, inclusive passando de 30 graus a temperatura aqui em Porto Alegre com risco de temporais. 11h38, agora você vai ver daqui a pouco, 28 anos e 4 meses, a justiça determina a sentença para ex-marido de Bárbara Pena. Vamos repercutir o resultado e o assunto aqui no SBT Rio Grande. A gente volta em instantes, rapidinho, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos, e você vai ver daqui a pouco. Vamos repercutir a sentença estabelecida para o João Mugem, do caso Bárbara Pena. Ele pegou 28 anos e 4 meses de prisão. Como já cumpriu 6, existe a progressão de regime e logo, logo estará solto. Em seguida, então, a gente dá todos os detalhes para você. E a quinta-feira foi de operação de crimes contra as mulheres aqui no estado. 5 pessoas foram presas até agora, nesta ação que segue durante todo o dia em 22 cidades do Rio Grande do Sul. E ainda, preso no interior do estado, um dos assaltantes de banco mais perigosos do Rio Grande do Sul. Ele é um dos líderes do bando responsável por instalar explosivos nas agências bancárias. Em julho deste ano, ele e a quadrilha que ele fazia parte atacaram um banco em Dom Feliciano. Neste assalto, 3 pessoas, entre elas uma criança, morreram ao tentar resgatar o bandido que estava escondido na mata.
E atenção, a gente hoje, no nosso espaço de interatividade, a gente quer que você mande mensagens através do Facebook, na nossa página oficial, SBT-RS Oficial. A pergunta: você acha justa a sentença de 28 anos e 4 meses dada ao homem que matou os filhos, 2 crianças, o idoso, e ainda tentou matar a ex-mulher, isto lá em 2013? Estou falando do João Mugem. Participe então pelas nossas redes sociais. Aí, ó, definida a sentença do réu no caso Bárbara Pena. Vai lá e comente, já temos muitos comentários. Em seguida, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre este caso e principalmente a repercussão. Agora, faltando 15 para o meio-dia, voltamos ao centro de Porto Alegre, porque a Débora de Oliveira está lá e os colorados estão enlouquecidos com a classificação para a final da Copa do Brasil. Não é mesmo, Débora de Oliveira? Olha, André, eu achei que eles iam estar mais enlouquecidos, mas estão tão cansadinhos. Eu achando que eles estavam meio de ressaca, sabe? Mas não, animação, hein? Olha a folia que estão fazendo aqui. Quero saber se dormiu essa noite, que horas foi conseguir dormir depois de ontem? Eu fui dormir, já era 2, 3 horas da madrugada, não conseguia mais dormir. Nervoso? Nervoso. Coração acelerado? Bem parceiro, né? É que nós temos agora para briga e os co-irmãos estão fora, né? E eles vão perder essa Libertadores também, porque o Flamengo vai vir com a mesma postura do Atlético Paraná também. Já começou a secação. Que é essa animação toda aqui? Eu sou colorada, assim, ó, meu Inter, fui dormir muito feliz. 2 comemorações num dia só. Inter e Grêmio eliminado! Não vai passar a Libertadores, né? Olha aqui, hein? Foi dormir que horas? Ai, 1h da manhã, assim, que pra trabalhar ainda cedo, levantar 6 horas da manhã ainda. Mas daí como? Levanta? Ai, pensando, né, na felicidade do Inter. Tem até uma cantora aqui, André. Ela fez uma música. Vem cá, senhora. Como é seu nome? Gilcela Arita de Paula Machado. A senhora é de onde? Eu sou de Porto Alegre, Grossa de Porto Alegre. E seu bairro? O meu bairro, eu moro no Novo Hamburgo agora. Ó, mora na minha cidade. Eu sou de Novo Hamburgo. Então vamos, atenção, para sua música que a senhora fez, especialmente depois do jogo de ontem. Papai é o maior, que coisa louca, que coisa rara, passamos o Cruzeiro na cara. Ó, mas eu tô aqui com 2 videntes que vão me dizer os números da Mega da Virada. Não quero nem da Mega Sena, que eu quero ficar bem rica. Porque ontem estavam aqui e disseram que ia ter 2 gols do Cruzeiro. Desculpa, do Guerreiro. Até me confundi. Eu fui um. Foi um. Guerreiro 2-0, só que deu 3, porque deu 3. Nem queria o gol do Edenilson. Não precisava, só o Guerreiro da Boa. Obrigado, SPT, parabéns pela essa televisão aí que deu força pra nós todos aí. Abraço. Ô, meu amigo, tu também disse que ia ser 2 gols do Guerreiro. Eu tô querendo saber dos números, aquele, pra ficar assim, ó. Nunca mais ninguém me vê na vida. Primeiramente, eu falei ontem que ia ser 2 do Guerreiro, porque eu tinha convicção que o Inter ia pelar a Raposa aqui. E eu dormi muito feliz porque eu sabia que o Grêmio também não ia passar. E quando eles dizem que jogam o melhor futebol do Brasil, esse não convence. O Flamengo vai derrubar eles também da Libertadores. 3-0 e dá-lhe Inter. Não, mas é que tem o seguinte, vamos falar sério agora. É sério que eu vou falar, André. Quando tem gol do Guerreiro, o que tem? Tem que dançar, não tem que dançar? E como é que é a dancinha? Acabou o caô, O Guerreiro chegou, acabou o caô, o Guerreiro chegou, pega a gremista! Ô, André, tu não pensa que tu vai escapar da dancinha, porque o Jeremias não vai escapar da dancinha Eu, ó, hoje. vou dar no pé. Agora tem gremista aqui também, vem cá, minha amiga, vem cá. Ó, eles estão aqui porque estão focados na Libertadores agora, né? O que aconteceu ontem, meu amigo? Não sei. Não sei. Não jogou o Grêmio, né? Não. Não foi pra Curitiba? Não. Eu acho que a culpa é da Estael Cias, que faz a previsão do tempo lá na TV. Eu acho que o Danilo tem que repensar. Ela não avisou nada que ia ter furacão, quase. Não. Não, né? Mas tem que
que seguir firme, acreditando. A Libertadores está aí para mudar essa história. Eles falam de Copa, mas 5? A gente tinha 5, eles só estão indo assim pra segunda. Então vamos ver se eles vão conseguir. A gente entrou com um salto muito alto, né? Vamos ver se vão conseguir derrubar aí o Atlético. E hoje é dia de aguentar as faltas. Vamos ter que aguentar. Quarta-feira passada não vi Colorado em lugar nenhum quarta-feira passada. Onde é que estavam os Colorado quarta-feira passada, gente? Nós estava ali. Eu não tô entendendo. Eu acho o seguinte, hoje os gremistas têm que aparecer aqui porque a gente tem que pensar positivo, né, meu amigo? Sim. Vai voltar a vencer, não tem Vamos. problema, né? Vamos. Vamos esquecer ontem com os tricolores, vamos viver o ontem com os colorados e daqui a pouquinho eu vou voltar. E hoje eu tenho uma surpresa aqui comigo no centro. Tô esperando vocês, hein? Já Débora de Oliveira, agora faltando 10 para o meio-dia, 14 graus é a temperatura. Eu vou falar de um assunto bastante sério agora. Por quê? Porque tem a ver com a nossa saúde. Foi apresentado o edital de licitação. O que é isso? A gente vai explicar. É da parceria público-privada da Corsan. Qual é o objetivo? Ampliar a cobertura de serviços como coleta e tratamento de esgoto em quase 90% aqui na região metropolitana. Para explicar um pouquinho melhor para a gente sobre isso e como isso interfere na minha vida, na sua vida, está com a gente no estúdio o diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbucci. Olá, bom dia, muito obrigado por sua presença aqui. E eu acho que é muito importante isso. A gente sempre ouve que R$1, né, que a gente investe em saneamento básico se economiza 5 na área da saúde. Perfeito. Então parece que isto de fato vai mudar aqui no Rio Grande do Sul. Explique para o nosso telespectador o que muda daqui para frente. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Sim, vai mudar que agora a gente vai ter um programa de obras numa velocidade muito maior, tá certo? Quer dizer, então a gente vai tocar em frente obras de mais de 2 bilhões, 2,2 bilhões de reais, que, como você falou, vai levar o nosso índice de coleta e tratamento de esgoto na região metropolitana de Porto Alegre, sair aí de mais ou menos 30% e multiplicar por 3, chegar em quase 90%, atingir o que a gente chama da universalização técnica da coleta e tratamento de esgoto. O que é importante dizer que a Corsan não é apenas o fornecimento de água. Perfeito. Né? Existe todo um processo. Explique para o nosso telespectador. Não, é isso aí. A questão, assim, a Corsan se vê como uma empresa de soluções ambientais. Então, o objetivo primeiro, obviamente, é o fornecimento de água, mas aí a gente tem que, obviamente, cuidar de todo esse ciclo da água, tá certo? Quer dizer, então, não é só o momento que ela chega na nossa casa. A gente entrega e depois a gente tem que recolher e tratar, né? E devolver ao meio ambiente da forma melhor possível. O Rio Grande do Sul ainda vive um dos piores problemas do Brasil. Me parece 17º, 18º na posição de estados com deficiência no sistema de abastecimento e tratamento de água. Isto significa que muita gente hoje ainda não tem o saneamento básico, que é o mínimo necessário para a gente viver. Se tem um número assim da população, isso falando em Rio Grande do Sul, que não tem ainda, por exemplo, abastecimento de água em casa? Olha, o abastecimento a gente tem quase universalizado, né? Então vou falar de Corsan, né? Corsan a gente tem aí 97% das residências com abastecimento de água. E esgoto? A gente tem aí tem que trabalhar para a gente... tem situações que a gente tem um fornecimento, mas ainda falta regularizar de uma forma que seja ótima para a população, tá certo? Agora, no esgoto, assim, a gente está muito atrás. Então, assim, a Corsan, por exemplo, ela trata somente 15% do total de esgoto, somente 15% é coletado e tratado adequadamente. E o resto vai para onde? O resto vai, grande parte está ligado no sistema pluvial, né? Quer dizer, então, nos rios. Exatamente. Você riachos. Coloca isso nos mesmos dutos que levam a água da chuva, por exemplo. Então você despeja aí nos rios, riachos, sem o tratamento adequado, certo? Então... Bom, mas isso vai mudar. Vai mudar o preço da conta, por exemplo, da água também? Eu acho que é importante as pessoas saberem isso. O preço não muda. O preço não muda. A tarifa é a mesma. Quem estabelece a tarifa é o regulador, tá certo? Quer dizer, não é a Corsan que estabelece a tarifa, mas o preço não muda. O que vai, obviamente, mudar é na medida que você tiver um novo serviço, né? Porque hoje em dia, se você não coleta e trata, você não cobra por isso. No momento que você começar a coletar e tratar, você vai começar a cobrar por isso. Certo. E esse serviço vai ser oferecido inicialmente aqui na região metropolitana, por enquanto, né? Para outras regiões vai ser a partir de quando? Aí seria um novo edital. A gente já oferece isso, né? A Corsan atua em 317 municípios aqui do estado, né?
Nós temos já, né, um percentual que a gente oferece o serviço, que a gente está fazendo agora, vamos aumentar substancialmente essa nossa oferta. Bom. E vamos para outras regiões do estado também com esse programa de parcerias público-privadas. Presidente da Corsan, eu quero aproveitar, a gente logicamente não vai conseguir abranger todos os assuntos, né? Sim. Mas vamos mostrar, porque as pessoas que tiverem interesse têm agora 2 aplicativos. O primeiro da Corsan. As pessoas abaixo, é muito simples de baixar, aí tem acesso aqui a várias informações. É a fatura simplificada, a fatura por e-mail, vazamento de água no imóvel, quer dizer, todas as informações. Vamos poder clicar num aqui? Deixa eu perguntar para o Luciano se a gente pode... aqui, ó, acompanhar a solicitação não, mas vamos aqui escolher uma opção. Vazamento de água no imóvel, aqui embaixo. Ó, eu vou apertar aqui, vou apertar com o meu dedo e em seguida aparece o link... em seguida aparece que a gente está fazendo aqui essa simulação para mostrar que nesse aplicativo da Corsan tem várias respostas a essas perguntas que eu estou fazendo para o senhor, não é verdade? Perfeito. A ideia é essa, é a gente facilitar, né, para o nosso consumidor. Ele não tem que necessariamente se dirigir a nossos escritórios, né? Ele tem a possibilidade de resolver aí via aplicativos móveis. O que não muda nada com essa parceria público-privada que está chegando. Não, são linhas paralelas. A gente tem várias frentes que estão abertas, né? Assim, a nossa grande linha é tornar uma empresa a mais eficiente possível e facilitar a vida do nosso cliente final. Vazamento de água, aí abre isso aqui, ó. Informar o vazamento, tem o código do imóvel, informações, a fotografia, inclusive, pode ser enviada. Isto é um dos itens de todos oferecidos nesse aplicativo da Corsan. Mas tem um outro aplicativo, isso que é importante, começar desde os pequenininhos, né? Que eles sim são o nosso futuro. Tem um joguinho, né? Um outro aplicativo que pode ser baixado, que é o do H2 Hoje. É isso? Game, exato. Aqui é o game, né? Tá. Que é um game. Então as crianças baixam esse aplicativo e que tem vários jogos educativos, né? É isso aí. A ideia, como você colocou, é trazer, assim, uma mudança de mentalidade, né? Quer dizer, essa questão da sustentabilidade é o que está hoje na pauta, né? Então, e é o nosso dever, né? Ter atenção para esse assunto e nada melhor do que a gente educar quem está aprendendo, né, desde o início, para já ter uma cabeça aí direcionada para esse tipo de situação. No que se refere a trânsito, os baixinhos dentro do carro vão, né, dizendo para a mãe, para o pai dirigindo, colocando ordem, isso é muito bacana. Bom, aí. Presidente Roberto Corrêa Barbuti, presidente da Corsan, muito obrigado por sua presença. Pode continuar aqui comigo aqui no estúdio. Agradecemos e sucesso nessa... Né, a gente fala muito na Corsan, critica muito a Corsan, mas é importante as pessoas saberem que está sendo feito algo e que vai melhorar a vida de cada um, porque, como dissemos, é saúde. Água é saúde. Essa é a nossa missão. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Agora vamos falar do caso Bárbara Pena. O júri condenou a 28 anos de prisão o homem que matou os filhos e tentou assassinar a ex-mulher no incêndio que aconteceu aqui em Porto Alegre. Como o réu está preso, desde a data do crime já foram cumpridos quase 6 anos. A reportagem é da colega Luciane Coleman. Com as fotos dos filhos em um colar, Bárbara Pena, de 25 anos, se emocionou ao ouvir a condenação do ex-companheiro. Eu gostaria de sair daqui segurando os meus filhos, sabendo que eu vou poder cuidar deles. Nada traz meus filhos de volta. Mas pelo menos eu tentei lutar por justiça. O crime aconteceu em novembro de 2013 na zona norte de Porto Alegre. João Guatimozin Mugem Neto, de 28 anos, foi acusado de atear fogo ao apartamento e à mulher e depois de jogá-la pela janela do 3º andar. Os 2 filhos do casal morreram asfixiados. Um vizinho de 79 anos que tentou socorrer as vítimas também perdeu a vida. Bárbara Pena teve 40% do corpo queimado, diversas fraturas e passou por mais de 200 cirurgias. A decisão foi tomada por 7 jurados, 4 mulheres e 3 homens, após 2 dias de julgamento. João Mugem Neto foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pela morte dos 2 filhos e pela tentativa de homicídio da mulher. Porém, foi absolvido da morte de Enio Pagliarini, o vizinho de 79 anos. Como o réu foi preso na época do crime, já foram cumpridos quase 6 anos da sentença. Na progressão para o regime dos crimes hediondos, a progressão, por ser réu primário, ele tem que cumprir 2 quilos, em torno de 11 anos. A cada 3 dias trabalhados, conta um dia de pena. Esse é o termo em termos de remissão. A acusação vai recorrer. Justamente para
discutir ante o Tribunal de Justiça as questões da dosimetria de pena e, em específico, da questão dos concursos aplicados à sequência de crimes. Não é só o aumento de pena, é a forma como ela foi aplicada. Dentro de uma mutação na forma como ela foi aplicada, a conclusão disso é um aumento de pena. Eu sei que eu não tenho culpa, eu sei que eu estava dormindo aquele dia, que eu quis não brigar, e eu sei que foi tudo planejado por ele. E agora ele vai ter muito tempo pensando no que ele fez, e ele sabe a culpa que tem. Pois é um caso de muita repercussão. A gente vê a nítida decepção, tanto da defesa quanto da própria Bárbara, que assumiu essa história de uma maneira com muita garra, com muita força. Eu lembro muito bem desse dia, quando tudo aconteceu. E desde a sua recuperação, foram pelo menos 230 cirurgias que esta moça fez desde o ano de 2013, quando aconteceu essa tragédia dentro do apartamento, aí os 2 filhos, né? E a gente sabe tudo que ela passou, mas o resultado é esse. A decisão aconteceu o júri, com presença de juiz, com os jurados. A defesa deve recorrer com relação a esta condenação. E a repercussão deste caso é muito grande. Nós temos aqui na nossa página oficial do SBT a repercussão, diversos comentários de pessoas, principalmente contra esta decisão do júri que terminou ontem aqui em Porto Alegre. A Fábia Bittencourt, por exemplo, crime bárbaro, 28 anos é muito pouco, na minha opinião. Tem a Viviane Santos, a Fabiane é lá de Cachoeira, Fábia é de Cachoeira do Sul, Fábia Bittencourt. A Viviane Santos, importante dizerem a cidade, tá? A Viviane é de Canoas e acha que é um absurdo esta pena que ele pegou. Meu Deus, quanto vale a vida de 3 inocentes. A Carla Gisele, pouco tempo para o monstro. Aqui a Sarita Gorodich, não ficará mais 5 anos, já trabalhou reduzindo 1 ano da pena e deverá reduzir mais ainda voltando a trabalhar. Não esqueçam de dizer, tá? A cidade da onde são. A Michele Karpinski também muito pouco, Kátia Ramires muito pouco. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre este caso e principalmente toda a repercussão, as diversas mensagens nesse momento que a gente ouve a opinião de todos e pela grande maioria aqui, todas as opiniões são contras esta decisão da pena de 28 anos e 3 meses. Daqui a pouco voltamos mais a esse caso. 12:02 agora. Atenção, operação policial cumpre mais de 100 mandados no combate à violência contra a mulher aqui no estado. Falando neste caso, né, da Bárbara Pena. Agora, os detalhes na tela. Os alvos dos agentes eram agressores de vítimas vulneráveis, mulheres e suas famílias. Para que essas mulheres tragam até a polícia, façam as denúncias e, mais do que isso, uma resposta do Estado a todos os casos que nos são apresentados, buscando evitar, através do exemplo, da punição, da prisão que hoje acontece. A Operação Vênus aconteceu em 22 cidades gaúchas, 79 mandados de busca e apreensão e 28 de prisão preventiva foram cumpridos. Mulheres que não chegariam à delegacia, essas denúncias anônimas, a maioria são Disque 180, Disque 181, então a gente sabe da dificuldade que as mulheres têm de romper o ciclo da violência, de procurar ajuda, de procurar uma delegacia de polícia. Em Porto Alegre aconteceram 2 prisões, uma delas de uma mulher que ameaçava de morte a companheira. Quase 200 verificações que chegaram através do Disque Denúncia serviram de base para o planejamento da operação. Segundo a Polícia Civil, 62 feminicídios foram registrados no Rio Grande do Sul em 2019. Mais de 70% dessas vítimas não tinham procurado as autoridades para denunciar os agressores e pedir ajuda. A violência doméstica tem a característica de ficar muito restrita aos lares, uma questão muito escondida, uma questão que não é relatada. E esse tipo de subnotificação que acaba elevando os índices de feminicídio. Até o final da manhã, ocorreram 5 prisões, 4 na região metropolitana e 1 na região das Missões. A operação segue durante todo o dia. Teve um caso que chamou a atenção nessas prisões e apreensões. Marcelo Chemali, foi um caso de 2 mulheres. É um caso não muito comum. Neste caso, a Lei Maria da Penha sendo usada para um casal homoafetivo.
Exatamente isso, André. Boa tarde para ti, boa tarde para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. Entre os 5 presos da operação até o momento, presos hoje nessa Operação Vênus, uma dessas pessoas é uma mulher. E ela foi presa, prisão preventiva, em função de uma relação homoafetiva, ameaçava de morte a companheira e a companheira buscou as autoridades. Fez a denúncia, enfim, se sentia ameaçada, acuada e teve a coragem. Isso é muito importante. As delegadas, a própria Polícia Civil destaca muito isso. É preciso buscar as autoridades, né? No menor sinal da agressão, seja com palavras, até mesmo numa relação homoafetiva entre duas mulheres. Verdade. Também a lei prevê isso, né, André? O problema é o seguinte, a lei prevê uma coisa e no papel funciona muito bonito. O problema é a aplicabilidade da lei. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, aonde que funciona a proteção à mulher? Nós não temos policiais suficientes, por mais que eles se esforcem para isso, a gente já sabe que, de fato, na prática, está muito longe da realidade. No papel, a lei é espetacular. Infelizmente, a gente ainda não consegue ter uma assistência adequada para dar um suporte, por exemplo, para essas mulheres. É importante, sim, que elas tenham coragem de denunciar, mas elas precisam de uma proteção e aí que há o problema que o Estado falha. Né? Então, esse é um problema. Tem os maridos que as convencem de não, eu vou mudar daqui para frente, eu te amo, e vai ficar tudo lindo e maravilhoso. No dia seguinte vai lá e mata. E por aí vai. Então, elas, na verdade, elas têm medo e falta apoio. Falta essa rede, né? Eu lembro muito das patrulhas Maria da Penha, que foram criadas aqui em Porto Alegre, da Brigada Militar. Te confesso que eu não sei se elas ainda estão em atividade, porque a gente não ouve mais falar nisso. Mas foi uma iniciativa que, na época, teve um bom resultado. Se criou agora o Departamento dos Vulneráveis, tem mulheres, crianças e idosos, e vai ser criada até o final do ano, início do ano que vem, a delegacia DPPA, né, dos vulneráveis, para atender especificamente casos de feminicídio. A polícia tenta se moldar, né, e se mexer nesse sentido, mas ainda falta a questão primordial. Pessoal, né, André? Pessoal, sim, efetivo. porque ao invés de estarem protegendo os vulneráveis, as mulheres, estão lá fazendo proteção de criminoso preso, que não custódia, tem, né? Fazendo a chamada custódia. Quer dizer, estão lá, ao invés de estar cuidando das mulheres que estão recebendo ameaças, dos vulneráveis, infelizmente muitos dos soldados estão fazendo a custódia nas delegacias, que não é só em Porto Alegre, não é só em Novo Hamburgo, não é só em Canoas. Já tivemos fuga no final de semana, né, aqui na região metropolitana. São Leopoldo também tem custódia, enfim. Em Canoas, 2 que fugiram e por aí vai. Bom, vamos... Marcelo, daqui a pouco a gente volta, tá? Porque tem um chamado da Bruna. Okay. A gente vai voltar ao caso da Bárbara Pena. Quem acompanhou muito este caso, né, foi a Bruna Osterman. E a gente vai repercutir as opiniões aqui das pessoas, as mensagens são diversas a respeito dos 28 anos e 4 meses. Né? Será que é justa esta? Afinal de contas, ele passou por um julgamento. Um homem que matou 2 crianças, um idoso morreu nesse incêndio e ainda tentou matar a ex-mulher, teria jogado da janela também. A colega Bruna Osterman está agora ao vivo com a advogada criminalista Fernanda Osório e a Bruna vai nos atualizar sobre este caso, né, Bruna? Pois é, André. A doutora Fernanda, que participou ali do SBT Rio Grande ontem, analisando como estava o andamento do julgamento e hoje vai fazer então uma análise dessa sentença e também da pena de 28 anos e 4 meses de prisão ao réu. Doutora, já começo perguntando para a senhora, apesar do réu, do João Mugem Neto, ter sido condenado com essa pena, dá para dizer que houve uma vitória da defesa nesse caso? Bruna, o que eu penso? Os jurados leigos, eles acabam analisando a causa a partir do que a gente chama de íntima convicção. Então, é muito importante a capacidade de persuasão da defesa e também do Ministério Público. Me parece que, a partir do resultado, enfim, que foi divulgado, o acolhimento das teses defensivas, elas foram recebidas, enfim, de uma forma
bem efetiva pelo tribunal do júri, né? Então, assim, a discussão envolvendo a semi-imputabilidade, que os jurados reconheceram a causa de diminuição de pena pela semi-imputabilidade, pelas mortes das duas crianças, foi acolhida pelo tribunal do júri, no mesmo sentido a absolvição do vizinho. Então, me parece que, fazendo uma análise bastante generalista, a defesa saiu, sim, vitoriosa, né? Conseguiu bons, enfim, um resultado que para a defesa é satisfatório, positivo. No caso, a senhora está falando da questão da semi-imputabilidade. Vale ressaltar que a semi-imputabilidade é uma capacidade limitada de compreensão dos atos, é isso? E os jurados consideraram apenas a semi-imputabilidade em 2 crimes, os assassinatos dos filhos. Mas no da Bárbara, eles não consideraram isso. Eles consideraram que ele tinha, sim, capacidade de compreensão. Não é um pouco contraditório tomar essa decisão, uma vez que se trata da mesma circunstância? Mesmo cenário? Me parece que existe, sim, né, uma semelhança em relação à situação fática. A imputabilidade, ela é relacionada à situação, à característica pessoal, que não se relaciona propriamente dito com o fato. Então, sim, né, aparentemente existe uma contradição em perceber, então, o acusado como parcialmente capaz de compreender o caráter ilícito do fato em relação ao homicídio das duas crianças, e totalmente, enfim, capaz de compreender a ilicitude do que ele praticou contra a Bárbara, né? Considerando que a culpabilidade é um juízo de reprovação pessoal do autor e não propriamente dos fatos, né? Então, assim, se o Ministério Público ou se a assistente de acusação desejar recorrer em relação à semi-imputabilidade, a princípio teria que acontecer um novo julgamento, porque isso é uma decisão que compete aos jurados. Então, se eventualmente o Tribunal de Justiça entender que houve uma decisão proferida pelos jurados que é contrária à prova dos autos, enfim, o acusado teria que ser submetido a novo julgamento. Pois é, e aí, na questão da semi-imputabilidade, ela influencia também no cálculo da pena, né? Eu me lembro, esse ano a gente teve aí o julgamento do caso Bernardo. Por exemplo, usando como exemplo o pai dele, o Leandro Boldrini. Ele foi acusado de assassinar uma pessoa, o próprio filho, e pegou, por exemplo, mais de 30 anos, 36 anos, se não me engano, algo entre 36 e 33. O que poderia explicar esse cálculo ter sido bem menor para um pai que matou os 2 filhos e ainda tentou matar a ex-companheira e com emprego de fogo, enfim? Eu acho que agora, a partir de agora, vai ser importante fazer uma análise de 2 questões, né? Primeiro, em relação à decisão dos jurados. Então, o fato de acontecer, então, dos jurados acolherem essa semi-imputabilidade importa na redução considerável da pena. Então, isso influencia em relação, traz uma diferença em relação ao Leandro. Também em relação à Bárbara, o homicídio foi tentado, então também existe, né, uma causa de diminuição de pena, e é necessário que também se observe a forma com que o juiz aplicou a pena. Então, os jurados, eles decidem, e conforme a decisão dos jurados, compete ao juiz-presidente fazer a dosimetria da pena a partir de uma metodologia que ela é trifásica, né? Então, ele aplica a pena base, depois as circunstâncias agravantes, eventuais atenuantes, e depois as causas de aumento e diminuição. Então, é possível também verificar se houve, né, a aplicação da pena por parte do juiz a partir do que a acusação entende como adequada, ou a defesa. Então, é possível discutir a dosimetria da pena feita pelo juiz. Então, a partir de quais foram os critérios que o juiz adotou para chegar a essa pena a partir da decisão dos jurados. Pode falar, André. Apenas aqui para a gente informar direitinho, o Leandro Boldrini, ele teve 33 anos e 8 meses de prisão, e a Graciele, a madrasta, a pena mais alta, 34 anos e 7 meses. Agora, me parece que o trabalho ontem no julgamento da defesa do réu conseguiu passar que ele, de fato, ele tinha problemas emocionais e por isso não sabia muito bem o que estava acontecendo. É essa a impressão que se dá, correto? Exatamente.
Exatamente. Eu vou perguntar aqui para a doutora uma outra questão que é o que está, acho que, deixando o público, os nossos telespectadores. Eu mesma falei sobre isso nas minhas redes sociais e muita gente veio me questionar sobre quanto tempo ele deve ficar preso. Porque ele foi condenado a 28 anos, mas ele não vai ficar preso por 28 anos, né, doutora? O que acontece? Ele foi condenado a 28 anos e 4 meses. Como ele foi condenado por crimes hediondos, então ele alcança o requisito objetivo para progressão de regime depois do cumprimento de 2/5 da pena. Como ele já ficou preso 6 anos, 2/5 de 28 anos, então a princípio ele vai ficar no regime fechado em torno de 5 anos, considerando que ele já... Mais 5 anos. Mais 5 anos, exatamente, mais 5 anos no regime fechado, considerando que ele já está preso há 6. E aí o que vai ser preciso verificar? O lapso temporal é um dos requisitos para a progressão de regime, mas existe um requisito subjetivo. Enfim, é possível que o Ministério Público, no curso da execução penal, quando ele implemente o requisito objetivo, peça para que seja feito o que a gente chama de exame criminológico, tá? Então, em condenações por crimes hediondos é possível acontecer. Esse exame criminológico é uma análise, enfim, feita no condenado, em que profissionais técnicos vão verificar se ele está realmente apto a retornar ao convívio social. Então, o tempo de cumprimento da pena no regime fechado é só um requisito. Tem um outro requisito, que é o requisito, então, do bom comportamento carcerário, que pode ser aliado, se houver um pedido do Ministério Público, da realização de um exame, que é justamente essa análise das condições para o retorno ao convívio à sociedade. Se ele implementar esses 2 requisitos, aí ele vai progredir para o regime semiaberto, E aí ele alcança, enfim, o direito de progredir para o regime semiaberto. Pode falar, André. Não, é interessante, eu queria que tu questionasse rapidamente para a gente encerrar a doutora, porque assim, todas as mensagens que a gente recebe nas redes sociais, as pessoas revoltadas com a condenação. O que acontece num caso como esse, que o jurado parece que tem uma opinião diferente da maioria, por exemplo, das que nós recebemos? O que acontece neste momento para um resultado ser tão diferente daquele que era esperado? O André ressalta que a gente recebeu muitas mensagens revoltadas, com o resultado desse julgamento, e ele questiona a senhora pela sua experiência em tribunal do júri, o que acontece para que os jurados tenham um pensamento tão diferente aí do pensamento geral que se vê aqui do lado de fora. Do que era esperado? Na verdade, a análise, enfim, do caso concreto, ela passa justamente por circunstâncias que muitas vezes as pessoas, enfim, que são alheias à área do direito não compreendem. E também é necessário perceber que houve, nesse caso específico, uma atuação da defesa que me pareceu que conseguiu convencer os jurados, O Tribunal do Júri, ele tem justamente essa característica. Então, são pessoas do povo, são pessoas que representam a sociedade, mas que são colocadas como se fossem juízes. Então, a princípio, os argumentos da defesa que fizeram com que os jurados absolvessem o acusado da prática do crime contra, enfim, o idoso, o reconhecimento da semi-imputabilidade, isso são questões que justamente permeiam o direito, que elas de fato existem, e houve sim uma capacidade de persuasão, capacidade de convencimento que fez com que os jurados decidissem dessa forma. Mas, assim, muito embora a decisão dos jurados ela seja uma decisão soberana, o processo ainda não chegou ao final, cabe a interposição de recurso. De qualquer forma, eu não identifiquei, pelo menos a partir do que foi divulgado, que houve alguma nulidade, mas é uma decisão que pode sim ser revisada. Isso é comum dentro do direito. Então, é justamente a possibilidade de revisão das decisões judiciais. Não significa dizer que houve um erro ou algo desse tipo, mas é possível, enfim, revisão, é possível que o caso prossiga.
Muito obrigada, doutora. Bom, André, acho que são esses os esclarecimentos. E aqui, além dos nossos telespectadores, também tem uma repórter devastada com o resultado desse julgamento. Pois é, a repercussão foi muito grande. Certamente o doutor Manuel Castanheira, competente advogado da Bárbara Pena, deve recorrer, enfim. Inclusive, nós vamos ouvir a respeito, ouvi-lo sobre as posições daqui para frente. Nós temos, gente, muitas manifestações, inclusive, eu quero que vocês entrem na nossa página do Facebook SBT-RS Oficial e nós vamos dar uma olhadinha em algumas mensagens, mas vocês podem ir lá na nossa página e fazer comentários em cima de todos os comentários já feitos. Teria que ser prisão perpétua, Débora Viana, via rede social. Essa, aliás, é a opinião de muitas pessoas. Não ficará 5 anos, já trabalhou deduzindo 1 ano da pena e deverá deduzir mais 1 ano. Opinião da Sarita Gorodist. Quer dizer, essa é a opinião de muitos dos nossos telespectadores. Tinha que ficar na cadeia. A Nara Suzete Fernandes, a Benta Gomes, prisão perpétua. A Antônio Juliana deveria ter pena de morte ou prisão perpétua nesse tipo de crime. Também a opinião da Daiane Trindade, sou de Cachoeirinha. Cadeia de anos só vale para pobre. Esta é a opinião da Daiane Trindade. O Justino Eva, essa justiça brasileira é podre. Os códigos penais no Brasil são de causar gargalhadas e revolta na gente. É verdade. Agora, o mais curioso, sabe o que é, seu Justino? Seu Justino Eva, que todo mundo identifica que a lei está errada, mas ninguém vai lá e muda a lei. Quer dizer, o nosso código, o código penal, antiguíssimo. Mas quem é que vai lá mexer e vai mudar nisso? Então você tem que procurar o deputado que o senhor votou, tem que mandar um e-mail para ele, lá nas redes sociais, e cobrar esse tipo de coisa. Quer dizer, tem que se mudar a lei. Né? Não tem jeito. É um código que está muito velho. Tem que mudar, tem que alterar, tem que cobrar do seu deputado. E por aí vai. Amara Suzana, Lourdes Condofer, Dani Alves, Débora Viana, Tainã Ferrari, Jurandir Silva, Laís Branco e muitos outros, Alexandre Marques. Muito obrigado pela participação de todos, mas quem quiser saber mais, vai lá na nossa página oficial do Facebook. Agora, 12:20. Atenção, operação conjunta entre as polícias Federal, Civil e Militar prendeu um dos assaltantes de banco mais perigosos aqui do estado. Conhecido como Ganso Baio, olha o nome, Ganso Baio, o criminoso estava foragido aqui pelo interior do estado. E ele é apontado como um dos responsáveis pelo ataque a uma agência lá em Dom Feliciano, que aconteceu no mês de julho. Quase um mês depois, 3 pessoas, entre elas uma criança, morreram ao tentar resgatar o bandido e também os comparsas que estavam escondidos numa mata. Conta pro Rio Grande. O comboio de viaturas trouxe à capital um símbolo da criminalidade. Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Federal se uniram para capturar um alvo que estava foragido há quase 8 anos. Ele se comporta como um caçador, né? Ele domina o território, ele tem habilidade com armas. Achamos lá no sítio colete à prova de bala, com a placa balística, né? Achamos telefones celulares, isso não achamos o armamento. Foi neste sítio simples, no interior de Amaral Ferrador, no sul do estado, que as forças de segurança prenderam Ivo Francisco dos Santos Assis, de 43 anos. Chamado de Ganso Baio pelos bandidos, ele está condenado a 39 anos de prisão. Segundo a polícia, a especialidade do criminoso é o assalto a bancos e carros fortes. Apontado como o explosivista das quadrilhas, pelo domínio no manuseio de dinamites, Ganso Baio também atuava em ataques com um cordão humano. É investigado em pelo menos 10 assaltos contra agências bancárias nos últimos anos. É uma prisão extremamente importante, porque é uma pessoa, pelo menos para nós, considerado realmente um dos principais articuladores desses eventos criminosos, né? Então, ele fora de circulação, a organização criminosa acaba perdendo a capacidade realmente de executar ações mais contundentes, violentas. O último crime em que Ganso Baio teria participado foi um assalto a um banco em Dom Feliciano no mês de julho. Em um confronto com a polícia, ele foi baleado. Ficou escondido numa região de mata durante semanas. Dias depois, na cidade de Cristal, os comparsas do bando tentaram o resgate.
Um carro furou uma barreira da Polícia Federal. Na troca de tiros, 2 mulheres e uma criança morreram. A campana dos policiais foi montada durante uma semana para capturar o alvo. No momento da prisão, ele se demonstrou uma pessoa fria, muito metódica no que ele ia responder para os policiais. Ganso Baio foi surpreendido e não reagiu à prisão. No sítio, ele estava com a companheira e 2 crianças. As investigações levantaram a suspeita de que ele havia feito uma cirurgia para mudar a fisionomia, mas isso não se confirmou. Ele é apontado como um bandido frio, violento e capaz de sobreviver em situações extremas no meio da mata, inclusive ferido por tiros de fuzil. Um sujeito sem documentos, conta bancária e nem telefone celular. Segundo os policiais, era quase uma lenda no mundo do crime. Ele era um cara considerado fantasma. Não se tinha notícias dele, ele fazia as ações, se tinha uma ideia de que poderia ser ele, mas enfim, eu acho que agora com a prisão dele, com todos os exames periciais e a condução das investigações, nós podemos comprovar a participação dele em mais episódios. Veja só, Ganso Baio, o fantasma de bastidor, que se sabe mais, hein, Marcelo Chemali? Pois é, olha, André, a Polícia Civil, a Brigada Militar, o BOP e também a Polícia Federal ficaram quase um mês checando informações, né? Mais de 40 policiais envolvidos, uma campana que durou uma semana. O cara é um fantasma. É exatamente isso, André. Não se tinha nem a certeza nas informações de investigação se ele realmente estava vivo, né? Como eu disse ali também, havia também a suspeita de que ele havia mudado a fisionomia, várias cirurgias para tentar justamente despistar as polícias. Cadê a cara dele? Vamos mostrar de novo. Tá ali novamente ali o rosto dele, mais de 39 anos de condenação e pelo menos mais 10 ataques onde os processos estão correndo. Mas ele operou, né? Oi? Ele não operou? Ele não fez uma plástica? Não, ele não chegou a fazer. Parece o nariz dele. Não chegou a fazer. Pelo menos mais 10 ataques ele é investigado e as penas tendem a aumentar muito mais. Né, muito mais, então, portanto, eu acompanhei durante 3, 4 operações do DEIC as tentativas de prendê-lo. Ele sempre conseguiu escapar. Dessa vez, a união, a integração das forças de segurança foi determinante para capturar esse criminoso, viu? E provavelmente deve ter passado, sim, por alguma plástica para conseguir mudar de fisionomia. Obrigado, Marcelo Chemali. Okay. Olha só essa história aqui, que curiosa, que absurda ao mesmo tempo. Um furto, né, inusitado na região central do estado. As câmeras de segurança mostram um grupo de pessoas, de jovens, caminhando na rua e, de repente, eles enxergam um gatinho de estimação. Vão lá, ó, roubam. Este é o Pepeu, um gatinho manso, de porte médio e olhos alaranjados. Na última sexta-feira, um grupo passa em frente à casa da família, enquanto Pepeu corre na rua com um cachorro. Em seguida, ele vai até o portão e é pego por uma das pessoas. Por este outro ângulo, é possível observar Pepeu sendo levado. Ficou meio emocionado porque eu ainda não chorei, sabe? Então, assim, ele é um gato que sempre foi nosso, ele é querido. Junto à casa, a família possui uma clínica veterinária. Pepeu costumava ficar no gramado e era o xodó dos clientes e vizinhos. Estava fazendo muita falta para nós aqui do bairro, vamos dizer. As imagens foram divulgadas nas redes sociais e, por meio de denúncias, o casal localizou as pessoas que levaram o Pepeu. Os donos do bichinho foram até a casa, que não é muito longe, fica a cerca de 1,5 km daqui. Mas a família disse que o gato não estava mais lá, que havia fugido. Falaram que pegaram o Pepeu porque acharam que era de rua. Que como o cachorro foi atrás, ficaram com receio que o cachorro fosse pegar, sempre usou coleirinha. Ele está com uma coleirinha pretinha, com umas manchinhas branquinhas e com o guizo que faz o barulhinho. A família procurou pelo gatinho no local para onde ele foi levado e não o encontrou. Pepeu! Cartazes foram espalhados pelo bairro. A Polícia Civil investiga o caso. E o potinho segue ali, cheio de ração, à espera do dono. Bom, a Polícia Civil já intimou esse grupo que levou o gato para esse grupo prestar depoimento. Eles estão convocados, inclusive, hoje à tarde, para irem até a delegacia. A gente tem como mostrar a imagem completa? Vamos mostrar a imagem completa? Vamos fazer uma análise aqui antes disso. Vamos lá, aqui, ó. Tem um momento antes ainda, acho que é um momento antes. A gente vai dar uma olhadinha, porque eles estão caminhando e aí aparece o gato e o cachorro. Quer ver, ó?
É que foi cortado. Um pouquinho antes, para a imagem aí. Um pouquinho antes tem um gato, um cachorro que corre atrás do gato. E aí o gato vem aqui pro portão. E aí esse jovem voltou, pode dar sequência aí, Aí ele pega o gatinho no colo e vai embora, tá? Então assim, ó, daqui a pouco, gente, não foi até má fé, pelo contrário. E é isso que eles vão esclarecer na polícia. Daqui a pouco tá vendo o gatinho abandonado, foi lá e pegou, né? Talvez teria que ter levado para alguém, não viu que ali na frente era uma... Mas é importante a polícia ouvir e se tiver com o gato, já leva e já devolve. Muito bem, 12:28 agora. Amanhã é dia de estreia aqui em Porto Alegre. E hoje é dia de convidada muito especial aqui no SBT Rio Grande. Na Agenda Cultural, Mônica Fonseca bate um papo com a Denise Fraga. A atriz entra em cartaz com a peça Eu de Você, no Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre. Né, Mônica? E a nossa agenda cultural hoje tá pra lá de especial com a presença da Denise Fraga. Tudo bem, Denise? Seja muito bem-vinda. Mônica. Tudo Obrigada, bom? Um prazer estar aqui de novo em Porto Alegre, essa cidade, eu adoro estar aqui. Imagina. Ela tem um motivo todo especial por estar aqui no Rio Grande do Sul, porque tá com a peça, né? Eu de Você. Me conta um pouquinho sobre Estreando o que fala. Estreando, a gente. primeira vez que eu estreio em Porto Alegre, assim. Não, tô super feliz de estrear aqui, porque é uma praça que a gente sempre adora estar, nesse Teatro São Pedro, que é um símbolo para qualquer ator desse país, né? Tem toda a figura da Dona Eva, tão simbólica para a gente também, que a gente nunca vai esquecer, né? E eu fiquei feliz de estrear aqui. Eu de Você é uma peça que a gente fez, construída na sala de ensaio, em cima de histórias reais que a gente recebeu por carta, por depoimentos de vídeo, por WhatsApp. Desde o ano passado a gente anunciou nas redes sociais, anunciamos no jornal. E foram muitas histórias, né? Até vocês encontrarem aquelas que representassem, então, esse espetáculo. A gente, na verdade, assim, a gente não conta nem... Muitas histórias a gente passa por elas, né? A gente não conta a história inteira, não é a narração de um caso, mas ela é uma trança linda que foi feita por todos nós, na verdade, na dramaturgia, mas que fala... É engraçado que as pessoas estão indo e estão falando assim... parecia a minha vida, porque a gente queria exatamente que acontecesse isso. Eu adoro quando falam isso, porque é a vida de todos nós. É essa sensação de que todos estamos vivendo um bolinho, né? Para ninguém. Não é bolinho. Eu gostei dessa frase. A vida não é bolinho. Entendeu? A vida não é bolinho pra ninguém. Tu tem como dar um spoilerzinho pra nós, assim, de alguma história que vai ter nesse espetáculo ou não? Assim, elas são misturadas, assim, mas tem histórias muito cotidianas. O que eu posso dizer... A gente já consegue ter um tira-gosto, então, né? O que eu posso dizer é que eu duvido que eu falo, é que nem música do Roberto Carlos, não tem uma que você não se encaixa. Boa, gostei. As pessoas chegam e falam assim, que engraçado, eu lembrei do meu pai, porque é muito louco como acabou, como o vínculo, o afeto, história de mãe, história de pai, história dos vínculos, né? De um amigo que se perdeu, a gente vai vendo que as grandes histórias das pessoas são os afetos. Olha aí. Então fica o convite para o pessoal de casa, né? Então não deixa de ver. No São Pedro a gente vai ter sexta, sábado e domingo. Domingo tem 2 sessões. A gente tem audiodescrição nas 2 sessões de domingo. A gente tem mais uma sessão de sábado com Libras. Tem 3 sessões com Libras, 2 com audiodescrição, com acessibilidade. Então você que é deficiente visual, você que é surdo, também vá ao teatro. A gente está promovendo isso sempre. Então a gente espera vocês. Eu sempre falo, vai lá, eu de você e você de mim. Vai lá. A partir de amanhã, 6, 7 e 8 no Teatro São Pedro. Denise, muito obrigada pela tua presença aqui. Imagina, obrigada. E por favor, né, fica aí o convite para o pessoal de casa. Obrigada. Viu? Obrigada a você, Mônica. Um prazer estar aqui. Um prazer estar nessa cidade que eu amo. E que bom que tu estás aqui com a gente. Obrigado, Mônica Fonseca. 12:33, o SBT Rio Grande desta quinta-feira está terminando. Obrigado pela audiência, pela companhia. Um beijo e até.